muito bem-vindo à Causa das Coisas. O ministro grego das Finanças abandonou as negociações no Eurogrupo. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, fala num rude golpe no projeto europeu. Apela aos gregos que votem sim num referendo que é sobre isso mesmo, um voto na Europa. Não podia ser outro tema, claro, da conversa com Manuel Monteiro e Relevaz. Olá. Dr. Manuel Monteiro, antes de mais, pedir-lhe que um comentário a como é que acompanhou o que aconteceu este fim de semana. Tinha outra expectativa? Eu, neste momento, ou melhor dizendo, nos últimos tempos, as minhas expectativas... Estão baixas. Não é uma... Sim, estão baixas há muito tempo, mas qualquer expectativa ou qualquer previsão, no meu caso, falha. Quer dizer, porque aquilo que nós pensamos que está certo ou que vai acontecer à hora do almoço já não acontece à hora do lanche, depois também já se altera à hora do jantar, e eu creio que há uma grande imprevisibilidade, fruto de uma falta de norte das várias lideranças. Eu penso que há, por vezes, razões muito simples para explicar coisas muito complexas. Nós tivemos uma geração do pós-guerra que viveu momentos muito agrestes, pessoal e familiarmente, e, portanto, prepararam-se com muita tenacidade a favor de uma situação ou a favor de outra situação para encarar os dias futuros. A sociedade mudou. Nós hoje temos uma sociedade em que as novas gerações, só se fala das novas gerações dizendo que não têm sucesso, ou melhor dizendo, que não têm oportunidades, mas a verdade é que há uma transmissão de mensagem para muitas das novas gerações de tudo é fácil. Provavelmente que isto que eu estou a dizer não é muito popular, e a sociedade alterou-se por completo em termos da sua capacidade de previsão do futuro. Ora, as lideranças em democracia são fruto dessa sociedade. Nós não podemos nunca desligar as lideranças daquilo que é a sociedade. E essas lideranças estão na Europa. Estão nos vários países europeus. Está a dizer que Alexis Tsipras e Varoufakis e os líderes europeus pertencem a outra geração? Estou a falar de todos, quer dizer, estou a dizer que houve uma alteração profunda na sociedade europeia. A sociedade filha daqueles que viveram a guerra e daqueles que saíram do pós-guerra é uma sociedade diferente, com coisas boas e com coisas más, mas é uma sociedade que se habituou fundamentalmente à facilidade. E sendo uma sociedade preparada para a facilidade, é uma sociedade que não tem, no meu ponto de vista, demonstrado capacidade para enfrentar a dificuldade. Ou seja, perante a dificuldade, treme. Nós temos, aliás, gestores, que são ótimos gestores no momento da abundância. Quando há muito dinheiro, todos são grandes gestores. Mas quando falta o dinheiro, quando há uma imprevisibilidade no mercado, eles são maus gestores. E eu creio que isso é reflexo de algo muito mais profundo do que aquilo que por vezes aqui conversamos. Quanto ao Sr. Tsipras, eu tinha dito aqui a semana passada que entre a espada e a parede ele tinha escolhido a parede. Agora voltou a escolher a espada. Mas eu quero dizer, ao contrário da esmagadora maioria, até dos meus amigos, que eu saúdo a realização do referendo. Eu sempre fui favorável à realização de referendos. E sempre defendi em Portugal que qualquer processo europeu deveria ser acompanhado por um envolvimento e por uma responsabilidade dos cidadãos. A democracia pressupõe a responsabilidade dos cidadãos. E como se isso não bastasse, há um outro dado. O Sr. Tsipras candidatou-se dizendo que queria pôr fim à austeridade ou que iria bater o pé na União Europeia para alterar o quadro da austeridade. Não conseguiu. E não conseguiu porque a União Europeia lhe fez frente e disse não. E, portanto, eu creio que ele, sinceramente, repito, não é esta a opinião da esmagadora maioria dos meus amigos, mas, paciência, mais uma vez estou em minoria, ele, perante essa situação, diz ao povo grego, os senhores tomem a decisão. Há quem diga que foi sempre, aliás, essa a estratégia desde o início, chegarmos aqui. Admito que sim. Eu disse aqui uma vez que nunca tinha percebido, e disse também a semana passada, se o governo grego queria verdadeiramente manter-se no euro noutras condições ou se verdadeiramente queria sair do euro e esticar a corda para isso. Bom, isso sinceramente não sei. Quanto ao referendo em si, e admito que outra seja a opinião do Raul, mas eu penso que foi extraordinariamente positivo, porque eu creio o seguinte: os povos não podem desresponsabilizar-se das soluções. E esta ideia de muitos governantes europeus virem dizer que o referendo é mau, quando eles dizem que é mau, é porque prevêem resultados menos positivos para as suas opiniões. Ora, a democracia é o sim e o não. E, portanto, se o povo grego votar sim,
o povo grego assume as suas responsabilidades. Se o povo grego votar não, assume também as suas responsabilidades. Essa é que é uma democracia em que eu verdadeiramente acredito. Só tenho pena que em Portugal isso nunca tenha acontecido. Raul, a verdade é que a ideia do referendo já não é nova, é uma reedição de uma intenção que foi altamente vetada e proibida na Europa pela Alemanha relativamente a Papa Andreu. Nesta altura, o referendo, boa ideia ou não, era inevitável? Eu não penso como o Dr. Manuel Monteiro, porque eu acho que quem governa deve prevenir e não remediar. E deve poupar as opiniões públicas, o povo que se governa, a alguns sacrifícios. Quer dizer, eu acho que, sinceramente, chegar ao ponto de que os bancos estão fechados, se pode apenas levantar 60 euros por dia. Ao contrário, os turistas podem levantar mais. Não sei se é conhecido. Portanto, logo aí há uma sociedade grega em dois Como é que se convive patamares. com isso como sociedade, não é? Mas isto obviamente, é uma decisão do Sr. Tsipras e do governo do Syriza. E, portanto, eu não posso desculpar de forma alguma, nem saudar um referendo depois do tempo em que o referendo eventualmente se deveria ter realizado. E houve tempo para realizar o referendo. Aliás, esse homem que é tão detestado pelos gregos, o Ministro das Finanças alemão, há algum tempo sugeriu que a Grécia fizesse um referendo e aí decidisse o caminho que queria escolher, apesar de que a Grécia escolheu o caminho que queria seguir há 6 meses, que era o caminho que o Syriza tinha, obviamente, proposto à sua opinião pública. Um caminho que não era possível, não é? Não, acontece. Não sei se o caminho era... Eu acho que era impossível. Mas isso sou eu que acho. O Sr. Tsipras e o Sr. Varoufakis achavam que era possível. O que aconteceu, e eu isso acho um ato de pura cobardia e de absoluta desresponsabilização daquilo que deve ser um gestor da causa pública, é que, no entretanto, nestes meses, essas convicções profundíssimas, essa espada que o Sr. Tsipras e o Sr. Varoufakis tinham contra a Europa, foram metendo na bainha, quer dizer, ou seja, foi tudo ou quase tudo, essas convicções, o bater para a Europa, o caminho da não austeridade, foram abdicando, ao contrário daquilo que tinham proposto e prometido ao seu eleitorado. Esse é que é o erro. Eu não acompanho o Dr. Manuel Monteiro porque quando nós temos responsabilidades públicas e para sermos eleitos propomos, assumimos determinados compromissos, sobretudo em situações difíceis, porque a situação na Grécia já era difícil e era conhecida de todos, não era uma situação fácil, por isso é que se dizia, e com alguma base de razão, de que as propostas do Syriza eram impraticáveis. Não era por acaso que se dizia ou que se tinha essa dúvida. Portanto, o que foi acontecendo ao longo destes 6 meses foi um jogo de pessoas que não excluo que sejam inteligentes, pessoas preparadas na academia para enfrentarem algumas tendências do mundo de hoje, mas não politicamente, que não são capazes. E é evidente que seria um crime, na minha opinião, que o povo grego desse razão ao Sr. Tsipras e ao Sr. Varoufakis e votasse não. Seria um crime para a Grécia e para o euro. A construção europeia... Eu bem sei, e aí acompanho o Dr. Manuel Monteiro, que o desenho europeu não é um desenho à semelhança do desenho federal dos Estados Unidos. Mas poderá ser uma utopia em constante negação, até admito isso. Mas enquanto se alimenta, se desafia essa utopia, deve ser coerente na prática. E eu acho que o governo grego não tem coerência absolutamente nenhuma. Entre a espada e a parede, escolheu uma saída, na minha opinião, cobarde, uma saída de fuga, que é dizer agora o povo que resolva. Resolva o quê? Resolva permanecer no euro ou sair do euro? Resolva aceitar a austeridade que o governo não aceita? Quer dizer, isto, obviamente, que isto é de uma cobardia absoluta. Um governo não é capaz de, perante as pessoas que o elegeram, assumir até às últimas consequências aquilo que são as suas profundas convicções, em termos de acharem que aquilo que é o melhor para a sociedade grega, é fácil. Quer dizer, quando não se tem saída, referenda-se. Isso é, de facto, uma desresponsabilização total e, portanto, eu não posso acompanhar minimamente esta decisão do governo grego.
Doutor Manuel Monteiro, a verdade é que estamos a falar de um referendo e ainda não conhecemos a pergunta, mas tudo indica que a pergunta... Já se conhece a pergunta, entretanto eu estive... Que é extraordinariamente complexa, aliás, e longuíssima. E a pergunta, não, mas o meu ponto é que a pergunta não é queremos ou não ficar no euro, Sim. é uma pergunta bastante técnica. Mesmo que o referendo seja uma arma de decisão dada ao povo, o povo sabe realmente o que é que está a decidir com este Eu penso referendo. que há aqui, eu não partilho... haja um programa em que divergimos à séria e claramente e de uma forma leal. Eu não partilho da opinião do Raul. Eu creio que há um historial sobre a União Europeia que não pode deixar de ser feito. Ainda que os mass media, os analistas, os comentadores sistematicamente batalhem numa teoria de que todos os que não alinham com um determinado pensamento são anti-europeus, são contra a construção da Europa, são contra o euro, etc. Em alguma circunstância eu disse isso. Não, eu não estou a dizer o Raul, estou a dizer esse é o discurso. Falei exclusivamente do referendo. Esse é o discurso. E repare, eu vivi em miúdo aqui uma época que o Raul viveu em que quem não andava de cabelo comprido, de barba grande e não era PC ou de extrema esquerda era fascista. E, portanto, havia aqui uma classificação de quem é que tinha estatuto de democrata, como a partir de determinada altura passou a haver uma classificação do estatuto de quem é que é verdadeiramente europeu. Eu sou europeu, eu acredito na Europa, não acredito neste modelo da Europa. E não acredito num modelo da Europa em que sempre que os cidadãos são convidados a pronunciarem-se em referendo e votam não, são maus. E tem que se repetir sistematicamente até que o sim surja. Mas a minha pergunta era se eles vão perceber o que é que nos estão a perguntar. Bom, e repare, mas eu penso que este historial é fundamental, por vezes, ser reavivado. Agora, em relação aos gregos, eu admito que para o cidadão grego que haja uma confusão muitíssimo grande. E depois há aqui também um jogo político, quer dizer, o governo grego, sob o meu ponto de vista, eu não sou de esquerda, não sou de extrema esquerda, mas, muito menos de extrema esquerda, mas o governo grego pode-se responder o seguinte, dizendo assim, ok, nós fomos recuando, como você diz. Fomos metendo a viola no saco. Não sou eu que digo. Não, claro. É uma evidência. E eu disse isso também aqui a semana passada, mas chegou a um ponto em que já não podemos continuar. Sim. E temos que dizer, olha, nós não aceitamos este pacote de austeridade e, portanto, agora o povo que se pronuncie. Eu acho que isto que é democrático. Aliás, corresponde à tradição e à natureza do nascimento da verdadeira democracia na própria Grécia. Mas não concorda que haveria um tempo mais útil para referendar o euro. Agora, para referendar o euro. Agora, repare, é evidente... A divergência entre a Comissão Europeia, os credores e o governo grego. É evidente. Repare, tempo útil, ó Raul, tempo útil nunca é útil e nunca é conveniente numa lógica, depende das lógicas. Um tempo mais conveniente depende das lógicas, porque repare, se isto tem acontecido há 2 semanas atrás, ou há 3 semanas, ou há 4 semanas, provavelmente as reações dos mercados iriam ser as mesmas e quem não concorda com o Mas o ponto não é os mercados, perguntar pelas pessoas. As pessoas que nesta altura poderão não receber as pensões, não podem levantar dinheiro. As pensões, tanto quanto sei, estão asseguradas. As pensões, tanto quanto sei, estão asseguradas. Quanto ao euro. Diz o Sr. de Tsipras. Pronto, mas ouça uma coisa. Já disse tanta coisa que não se confirmou, mas a dúvida é legítima. Eu tenho a ideia, quer dizer, que há um momento na vida em que o cidadão não pode entender a democracia como um fator de desresponsabilização individual. Pelo contrário. Ou seja, não, é que esta ideia, eu voto num governo, não, ou voto num partido e através dele tenho um primeiro-ministro e a partir daí estás 4 anos lá e eu não tenho que interferir mais nada, eu não aceito isso. Eu entendo que a democracia pressupõe, a não ser que haja um caderno de encargos claro, leal e sério, quando as pessoas se candidatam, o que não tem acontecido, dizerem o que vão fazer. E se aquilo que vão fazer é possível de ser feito. Ouça, mas os cidadãos têm que assumir a responsabilidade. E têm que se assumir, por exemplo, há pouco, e não quero fugir à sua pergunta, mas há pouco houve um cidadão grego que disse o seguinte: eu votei no Sr. de Tsipras e só me apetecia cortar a minha mão porque se fosse hoje não voltava a votar. Portanto, sinto-me enganado por ele. Porque ele está a fazer um fim-capé. E houve outro cidadão que Antes disse... fosse um fim-capé. E ele disse, eu votei no Sr. de Tsipras e se fosse hoje voltava a votar porque eu considero que a minha dignidade é mais importante do que os 60 euros que eu estou a levantar. Portanto, eu acho que isso é positivo. Com certeza. Acho que é positivo que as pessoas assumam as responsabilidades. Agora, vamos ser claros. O que é que vai acontecer? O Sr. de Tsipras, que vai fazer campanha pelo não, bem como o seu governo, vão dizer o referendo não é um referendo à continuidade ou não continuidade no euro. Mas é óbvio que, se o não vencer na Grécia, não é líquido,
a posição da Grécia no euro fica tremida. Mas então não devia ser isso, devia ser perguntado. Mas essa não é a estratégia política dele. Embora há aqui um dado, que é um dado tão confuso, e eu penso que isto, depois de todas as tempestades, pode vir uma grande clarificação. Repare, não há nenhum mecanismo previsto nos tratados comunitários para expulsar nenhum país do euro. Há um mecanismo previsto para correr com um país da União Europeia a propósito de determinado tipo de situações de não respeito à democracia, de não respeito dos direitos humanos, etc, etc, etc. Não há nenhum mecanismo que preveja a possibilidade do Eurogrupo dizer, olha, vá-se embora. E pode vir agora. Mas sabe quem é que paga, agora, sabe quem é que paga esses princípios? Mas, Raul, mas é que é a União povo, Europeia... neste caso, o povo grego, mas a União Europeia tem sido construída na base de um embuste, desculpe uma expressão, que é dizer ao povo, há dinheiro, tomem lá dinheiro, Europa é dinheiro, e Europa é facilidade. E não é verdade. Você bem. Portanto, os cidadãos têm que Chama aprender... a atenção para a responsabilidade das pessoas. Faz favor. E bem. Isso envolve também os gregos. Claro. Eles têm que ser responsáveis pela eleição de um governo que elegeram e que, de facto, provou ao longo dos últimos meses não ser capaz de resolver o problema. Esta é a questão da democracia. Ou seja, senão andamos a referendar. Aliás, acha normal, construtivo e saudável que um referendo se faça em 5 dias? Mas, não, isso não acho. Agora, se os gregos quiserem sair do euro... Quer dizer, o que o Tsipras e o Varoufakis querem, dá a impressão, e peço desculpa se estou a pensar mal, querem é pôr-se ao fresco. Quer dizer, isto é tão simples quanto isso. Quer dizer, e não tem esse direito? Com certeza, mas tem esse direito assumindo as suas responsabilidades. Claro. Dizendo ao povo, não é preciso fazer um referendo para se pôr ao fresco. É preciso assumir o seu falhanço. Quer dizer, isto é que é ser responsável. Não é preciso fazer um referendo. Desculpe. Ou sei lá, a convocação do referendo é, num certo sentido, é o reconhecimento do falhanço. E saiu, aliás, com remoque claro ao Dr. Paulo Portas, dizendo que não há condições. Errado ou certo estaria Vítor Gaspar, mas assumiu a sua responsabilidade. Quer dizer, não é agora dizer, entrar num jogo... Amigo e caríssimo Raul Vaz, a convocação do referendo, com o qual eu estou de acordo, é, politicamente, o reconhecimento claro do falhanço do governo do Sr. Tsipras. E, em segundo lugar, se o sim ganhar, o Sr. Tsipras não pode continuar no governo. Isto para mim é muito claro. Também para mim é claro. Para mim também é claro. Agora espero para ver. Aliás, fontes do governo grego já disseram que não estava em causa... Aliás, Varoufakis disse que não estava em causa legitimado para continuar. Quando Tsipras convoca o referendo, diz que vai Ele está a fazer um plebiscito a si próprio. Sim, vamos ver, porque já olha aí, sabe, aí estou como o João Pinto. Prognósticos neste jogo, só mesmo no fim do jogo. Que a pressão política, se o sim ganhar, será imensa. Com certeza, num partido normal, quer dizer, num partido normal, com pessoas normais, quer dizer, agora pessoas como o Sr. Tsipras e o Sr. Varoufakis, lamento dizê-lo, têm dado provas de que não são pessoas normais. Sim. Quer dizer, em relação aos seus critérios, às suas responsabilidades. Você terá uma instabilidade política na rua total se o sim ganhar. Devia-se poupar muito. Devia-se poupar. A pergunta que coloco, então, é para que é que serviram, eu já a tinha colocado na semana passada, pelo motivo oposto, vamos chegar aqui a um acordo, é para que é que serviram então estes 5 meses, se é para chegar a um novo governo na Grécia? Serviram para negociar. Eu penso que a Europa também esteve disponível para negociar. Ainda nas últimas horas a Europa estava disponível para negociar. E quem abandonou as negociações, de uma forma legítima, não ponho em causa, é uma opção, como outra qualquer, foi o governo grego. Portanto, quer dizer, que teve outras oportunidades para dizer isto não funciona, na sua perspectiva. E, portanto, devia ter poupado o povo grego a esta situação, porque cada dia que passa, quem paga as favas, permita-se uma expressão, é de facto o povo grego. Quer dizer, obviamente que depois a construção europeia, ou a Europa pode, obviamente, isto é bom para a Europa. Claro que é mau para a Europa, eu reconheço isso. É mau para todos. Como o Presidente Cavaco Silva disse hoje, e eu sigo nessa declaração, quer dizer, tínhamos aqui a noção das proporções e das maiorias. É evidente que é bom que a Grécia fique no euro, não tenho nenhuma dúvida sobre esse ponto. Agora, se não ficar no euro, há 18 que querem ficar. Quer dizer, claro que isto é básico, o que eu estou a dizer. É básico, mas muitas vezes os princípios e os valores são básicos. Raul, e têm que ser básicos quando chega a um ponto deste. Eu prefiro alguém como você, com quem lealmente converso. Com certeza. Que é a favor de um modelo claro,
do que as meias tintas com que a Europa tem sido feita. Admito que sim, Porque eu penso que, apesar de tudo, pode vir aí uma clarificação. Eu não sou favorável a este modelo da União Europeia. Acho que isto vai dar mal, sinceramente. Acho que isto não tem pés para andar. Porque você está-se a esquecer de um pormenor, se me permite. Mas, independentemente disso, eu creio que pode ser uma forma de existir um reforço dos que ficam e até existir um novo, esperando que fiquem novo todos. documento do Eurogrupo, como há o Tratado Orçamental, em que se venham definir regras muito claras para quem queira continuar o euro ou para quem lá esteja, porque não existem. Mas pergunto-lhe, Sim, é no Tratado de Roma já estava muito bem explicada a ideia, pelo menos, de que a lei europeia se sobrepunha à lei nacional. Aqui, quando se diz que sim, é isso, não se está aqui a a questão dizer não é que sim essa. ao resto? Não, repare, quer dizer, você tem um clube, entrou para o clube, não pode ficar amarrada dizendo nunca mais saio. Mas fica amarrada às regras do clube. Mas repare, mas o próprio Tratado de Lisboa... Aliás, pode ser expulso de um clube. Por não se respeitar as Não, regras. eu estava a falar de uma coisa que aconteceu recentemente no meu clube, no Sport. Exatamente. O próprio Tratado de Lisboa prevê situações de saída da União Europeia e define as penalizações, por assim dizer, a quem sai, se houver lugar a essas mesmas penalizações. Mas a verdade é que o mesmo tratado que prevê a saída da União não tem nenhum mecanismo de previsão para a saída do euro. Porque a própria União Europeia, como você sabe, tem países que fazem parte do euro, tem países que não fazem parte do euro e que não quiseram fazer parte. Pode acontecer que a partir de agora os países que fazem parte do euro encontrem mecanismos de definição de quem lá pode estar, em que circunstâncias, como se pode sair, como pode ser expulso, porque isso não está previsto. E, portanto, a atual situação pode até contribuir para a clarificação. Agora, há um dado, Raul, que nós também não nos podemos esquecer. É que eu sei que isto é jogo político e comunicação política, mas vozes de mercador, como teve, por exemplo, repare, o senhor Tsipras e o senhor Varoufakis apresentaram um segundo documento que foi bem recebido na União Europeia. Pelo menos o senhor Juncker veio dizer, temos aqui uma base de trabalho, o presidente do Eurogrupo é a mesma coisa, e logo nessa altura, o senhor ministro alemão, das finanças alemão, veio dizer não houve avanço. Ao mesmo tempo em que os seus colegas europeus estavam a dizer temos aqui um documento de trabalho para avançar, a primeira declaração dele foi logo... Mas deixe-me acrescentar um dado, é que uma das coisas que opunha às partes era o calendário de implementação. As medidas estavam bem, a Grécia queria implementá-las a partir de outubro e os parceiros desconfiaram certo. que em outubro aquilo fosse Mas não foi só isso. Coisa, gato escaldado, o água fria ministro tem das medo. Finanças... Não, mas ouça, mas não é por acaso... Você acha que aqueles senhores são confiáveis? Não é por acaso, mas ouça lá uma coisa. Mas é que Ouça agora lá, vamos acha que aqui... são confiáveis. Mas vamos aqui chegar a uma coisa. Ouça, eu estou a... Ouça, isto até parece extraordinário. Mudou, doutor Manuel Monteiro, mudou. Quer dizer, ouça, eu não Não, votaria não nunca no Sr. Tsipras. Agora, repare uma coisa. Não foi o Sr. Tsipras que fez chegar a Grécia onde chegou. Foi piorou estes 5 meses. Desculpe. Foi o Partido Socialista grego, verdade. foi a nova democracia grega, foi o centro político que levou o E a país Europa à também bancarrota, contribuiu. que levou o país a uma situação que fez história da incumprimento. Sim, Porque o partido de Tsipras, o Syriza Sim. é um partido novo. Sim. E, portanto, esta ideia de que eles é que são os maus da fita e que todos os outros mas que eu não governaram estou- nos não, últimos não, 30 nunca me anos, ouviu nos dizer últimos isso. 20 anos, que não têm responsabilidades nenhumas naquilo que aconteceu, é a mesma coisa que amanhã chegar aqui alguém que queira ter uma nova filosofia e vem o PSD, dizer nós não temos nada a ver com isto, os maus da fita são os senhores, então e os 30 anos que estão para trás? Com certeza. Não é? Quer dizer... Raul, olhando para a questão do contágio, que é uma das questões que eventualmente está agora a preocupar os parceiros europeus e os líderes europeus, o Governo veio falar na questão dos cofres cheios, da autonomia financeira, pelo menos por um ano ou perto disso. O Presidente da República veio dizer, como dizias há pouco, que de facto há aqui riscos e reais para os outros países. Como é que vê as consequências para Portugal? Penso que há riscos, é evidente que há riscos e quem achar, e aí penso que o governo português no mínimo não se explicou bem. Quando a Ministra das Finanças disse, e bem, que obviamente há dinheiro suficiente para passar o pior da tempestade, quer dizer, mas a tempestade pode prolongar-se.
E, portanto, isso pode acontecer, como o ex-ministro Teixeira Santos disse, baseado na sua experiência, aliás, dizendo, eu já vi este filme, portanto, este filme já é um remake de algo que já aconteceu em 2009, 2010. Agora, esperemos que não. Agora, é evidente, ninguém pode dizer, como o Presidente do BCE disse, o Sr. Mário Draghi disse, isto é um mundo desconhecido, quer dizer, nada disto aconteceu em algum tempo. E desta forma, portanto, ninguém, de uma forma responsável e coerente, pode dizer nada vai acontecer porque éramos 19, ficam 18 e, portanto, sai só um. Não, não é isso que eu penso. Posso ter dado uma interpretação diferente quando citei o professor Cavaco Silva. Agora, é evidente que, se ficarem 18, tem que lidar com essa circunstância que é nova, de um país que sai do euro, de um país que foi fundador do euro e que tem, obviamente, os mercados olharão para essa nova realidade, não sabemos como. As primeiras reações são normais, é evidente. Hoje as bolsas abriram no vermelho, é normal. Corrigiram aquilo que foi corrigido, ou possível de corrigir. Os juros da dívida subiram? Os juros da dívida subiram. Os juros da dívida portuguesa subiram de uma forma algo preocupante. Agora, é evidente que a Alemanha volta a lucrar com a situação, com uma grande procura pela dívida grega. É evidente que este é um filme que também já vimos. Portanto, estes filmes, esta parte do filme nós já vimos. Sim. E parece que se está a repetir. Agora, há atores novos, quer dizer, há uma circunstância nova, melhor dizendo, os atores são os mesmos, ou quase são os mesmos. Agora, há uma circunstância nova, de facto. Quer dizer, entretanto, houve países que estiveram sob resgate e conseguiram ultrapassar essa circunstância, Portugal é um deles. Agora, nada nos diz que Portugal, a Irlanda, o Chipre possam ser vítimas no curto e médio prazo desta situação grega. E isso também faz parte, repare-se, quando se fala muito da solidariedade europeia, só se fala por um lado. Só se fala num caminho, que é, quando se precisa, eles não estão lá para ajudar. Mas quando se toma decisões ou atitudes desta natureza, desta gravidade, como aquela que foi tomada pelo governo grego ao longo dos últimos 6 meses, porque a gravidade da situação não é convocar o referendo, foi aquilo que foi feito ao longo dos últimos 6 meses, não se está a ser solidário com os outros parceiros europeus. É preciso também ter este lado da moeda que é a mesma, mas que tem 2 faces. E isso passa em branco. Quer dizer, o Sr. Tsipras e o Sr. Varoufakis são louvados porque foram aqueles que quiseram bater o pé à Europa. Quiseram bater o pé a esses malvados dos alemães que só querem o mal da Europa e querem ver sozinhos na Europa. Eu não penso assim. Não penso assim e penso que a irresponsabilidade que estes senhores demonstraram, é evidente que as primeiras vítimas é o povo grego, mas pode haver outras vítimas e Portugal não está fora desse raio de ação. Dr. Manuel Monteiro, e face a esta ideia das consequências para Portugal, exige-se que os parceiros europeus... Vai ser mais uma prova da Europa a forma como lidar com os países que poderão ficar de alguma forma à mercê dos mercados? É aí que se pode haver alguma clarificação, como diria há pouco? Pode haver, porque é inevitável que nós vamos ter repercussões. Isso não é pelo facto da Grécia ser um país pequeno Sim. que isto não vai ter consequências do ponto de vista económico e financeiro e principalmente do ponto de vista político. E as questões políticas, mesmo que a política ande em maré de azar ou em parte incerta muitas das vezes, a política ou o fenómeno político ainda movimenta as pessoas e faz mexer muita coisa. Agora, isso pode contribuir eventualmente para que os restantes países da União Europeia, nomeadamente os países do Norte e a Alemanha, digam, atenção, já tivemos aqui uma saída, portanto vamos tentar fazer tudo por tudo para que os que ficam não sejam muito contagiados e para que uma eventual constipação não degenere numa pneumonia, porque isso pode obviamente acontecer para Portugal. Repare, eu hoje conversava com uma colega minha aqui na Universidade de Lusíada de Lisboa que me dizia uma coisa muito simples. Estava a pensar comprar casa e eventualmente a fazer um negócio esta semana e que já comunicou ao vendedor que só quer fazer o negócio depois do referendo na Grécia. Portanto, aqui está um exemplo prático
muito simples, porque quem diz esta Como minha é que pode colega... ser paralisante da economia? Exatamente, Sim, claro. que as pessoas podem ter, as pessoas têm, com toda a lógica e toda a Receios. legitimidade, uma expectativa, um receio, como diz o Rúlio, estou de acordo, em relação àquilo que vai acontecer. Agora, isso pode também ajudar a clarificar. Agora, nós voltamos ao mesmo. Eu sou favorável, eu cresci na democracia e no tempo em que eu cresci na democracia, o branco era branco, o preto era preto, o vermelho era vermelho, o azul era azul. E o verde era verde. E o verde era verde, claro. Peço-lhe imensa desculpa. Você não perde uma oportunidade. Não. Mas muito Já bem. agora... Agora, nós temos misturas de tonalidades, não é verdade? Quer dizer, temos coisas com vários sabores, não sabemos muito bem se é branco, se é preto, se é alfa, se é beta. Pronto, é fruto da moda. E a política... E isso não tem a ver com a ausência de negociação e com a ausência de cedências. Porque com certeza que na vida tem que existir cedências. Mas uma boa cedência e uma derivada de uma boa negociação pressupõe um ponto de partida em que eu sei o que você pensa e você sabe o que eu penso. Agora, quando eu não sou branco nem preto, nem azul, nem verde, nem vermelho, e sou assim uma mescla duvidosa, é evidente que nós não vamos rigorosamente a lado nenhum. E é assim que a União Europeia tem sido feita, e se assim continuar a União Europeia vai falhar. Porque nós temos vários pesos e várias medidas na União Europeia. Nenhum de nós os três, com certeza, acreditará que se aquilo que se está a passar com a Grécia se estivesse a passar com a França, que é um país de que não se fala, mas que está numa situação económica e financeira extraordinariamente preocupante. Eu gosto muito de ver o Sr. Hollande vir com um ar pomposo, dizer, calma, vamos cumprir. Quer dizer, o Sr. Hollande não olha para dentro de casa para a gravidade da situação económica e financeira que tem na França, mas é evidente que a França, se tiver mais problemas do que aqueles que aparenta, seguramente que não vamos ter o Sr. Juncker a dar festinhas na cabeça do primeiro-ministro francês, a dar beijinhos ao Sr. Hollande, se calhar ao Sr. Hollande até dará beijinhos, não faço a mínima ideia, como dá ao Presidente do Eurogrupo. Bom, mas isso não vamos ver e, portanto, nós temos aqui várias situações completamente diferentes. E, portanto, Alexandra, como você dizia, ou melhor, como você perguntava, eu entendo que depois de uma crise pode vir uma boa clarificação, seja para um lado, seja para o outro. O Juncker falava hoje num rude golpe para a Europa e vimos também que houve telefonemas de Barack Obama, nomeadamente a Angela Merkel, para tentar chegar aqui a uma solução, para um acordo qualquer para o problema grego. O facto dos Estados Unidos terem que intervir para resolver um problema que é aparentemente europeu, só aparentemente, mas começa por ser europeu, também mostra muitas as feridas que esta crise vai deixar abertas. Sim, certamente, e vivemos num mundo global e, portanto, aquilo que acontece na Europa atinge os Estados Unidos e vice-versa, como é óbvio, e o Presidente dos Estados Unidos os mercados mostraram isso e a tão falada, a tão propagada posição estratégica da Grécia pode, eu admito, assustar o mundo ocidental e particularmente os Estados Unidos, que sempre lidaram mal com algumas regiões do globo, embora contribuam para, obviamente, a pacificação deste mesmo espaço. Dito isto, julgo que a intervenção do Presidente dos Estados Unidos tem peso junto dos credores da Grécia, tem peso junto da chanceler alemã e, portanto, é possível que, se o sim ganhar, como eu espero, na Grécia, penso que pode haver uma janela, como diz o Dr. Manuel Monteiro, de oportunidade, se eu bem entendi, para não redesenhar o euro, não redesenhar a Europa, mas dar aos gregos ou proporcionar uma solução à sociedade grega. Na altura, se isso acontecer, claro que eu estou a ver muito boa gente a dizer, estão a ver, o que a Europa queria era pôr o Syriza fora do poder, para pôr lá outros, não sei que outros. Há quem tenha temores fundamentados de que uma solução de extrema-direita na Aurora Dourada possa, numa eleição, ganhar essa mesma eleição. Tenho dúvidas sobre isso. Volta à pergunta se vamos ter um governo que quer realmente ter uma Grécia dentro do euro ou fora do euro. Este referendo não tem só defeitos. Este referendo não tem só defeitos, como tudo na vida não tem só defeitos. Está a ver. Não, isso é evidente. E, portanto, este referendo, se o povo grego disser sim ao euro... já está a ver se sair o resultado do sim. Não, se o povo grego disser sim ao euro, eu espero que haja algum juízo e algum bom senso
naqueles que se vão propor governar a Grécia para, obviamente, respeitar esse sim do povo grego. Claro. É evidente isso. Portanto, aí encontro uma vantagem neste estado calamitoso a que o Sr. Tsipras e o Sr. Varoufakis conduziram o seu país. Se disser que não, é evidente que a conclusão de bom senso e natural será a Grécia sair do euro, o que será mau para a Grécia, na minha opinião, e será mau para a zona euro, para a Europa e, naturalmente, para os Estados Unidos, para o mundo global e civilizado em que nós vivemos. Portanto, como eu espero que o sim ganhe, como apesar de tudo espero que o bom senso impere entre aquele indivíduo que cortaria a mão hoje para votar de Tsipras, e o homem e o mesmo grego que dizia, ou o outro grego que dizia, melhor dizendo, que votaria de Tsipras porque a dignidade está acima dos 60 euros que pode levantar por dia, eu acho que são ambas atitudes respeitabilíssimas. Acho que o sim fará muito melhor à Grécia do que o não. E a interpretação que tem sido feita por cá destes desenvolvimentos? O Partido Socialista já teve a oportunidade de reagir, o Governo, a reação tem sido a mesma desde sempre. O Governo está silencioso. Paulo Portas falou hoje, apesar de tudo, distanciando-se da questão. O Partido Socialista... Distanciando-se da questão. É verdade. O que quer dizer que a questão lhe é favorável. Sim, portanto, era isso que te perguntava, de facto, sim, é evidente que eu penso que o Dr. António Costa, que eu continuo a achar que é um político competente, tem tido azar. Não tem procurado o azar, mas o azar tem vindo ter com ele. Não vou repetir aquilo que já disse. Não se pôs a jeito com questões como a TAP, por exemplo? Sim, e pôs-se a jeito mesmo na questão, quer dizer, pôs-se a jeito. E da Grécia também? Pôs-se a jeito, acho que é uma leitura algo facilitista daquilo que o Dr. António Costa tem em termos de reação a alguns acontecimentos. É evidente que na noite em que o Syriza ganhou, o Dr. António Costa tem um partido muito dividido, que se confronta com uma crise profunda no socialismo europeu e mesmo na social-democracia europeia. Claro que reagiu, na minha opinião, de uma forma algo extemporânea e pouco avisada, mas disse que aquilo era um caminho que se podia seguir de forma a bater o pé à Europa. Não dizendo muito daquilo que tinha dito, ou seja, que se chegar ao poder, uma das suas atitudes, um dos seus comportamentos políticos, bem entendido, será bater o pé à Europa. Agora, é evidente que, para quem está em Portugal, para quem vai votar em setembro ou outubro deste ano, e pensa e olha para aquilo que está a acontecer na Grécia, é evidente que isto não favorece o Partido Socialista, porque as pessoas têm, de facto, receio, não é só a pessoa que tinha um pré-acordo para comprar uma casa, são pessoas que olham para uma situação a que a Grécia chegou em função das atitudes tomadas pelo governo grego, obviamente também na negociação não conseguida com os seus credores, e vê os bancos fechados, a situação da economia grega como está, só poder levantar 60 euros por dia, e há, obviamente, aquilo que o Partido Socialista chama a política do medo da coligação, mas esse medo é da natureza humana, esse receio é da natureza humana. É evidente que ninguém, em qualquer parte do mundo, quererá chegar ao ponto a que o povo grego chegou, nem o povo grego, certamente, será o primeiro a não querer chegar a esta situação. Portanto, isso favorece aqueles que em Portugal dizem que a estabilidade, o prosseguir uma política de contenção, o não prometer coisas que não se podem cumprir, é evidente que favorece a coligação e cria um obstáculo suplementar ao Dr. António Costa. Mas, Manuel Monteiro, a verdade é que isto tudo acaba, ou chegámos aqui, antes de um referendo, num Eurogrupo, sobretudo com o Ministro das Finanças. Aquilo que lhe pergunto é, isso também é sintomático de onde é que se passaram a resolver os problemas da Europa entre Ministros das Finanças? Não, o que é mais grave nem é isso. O que é mais grave é vermos imagens de ministros das Finanças sentados numa mesa à espera que os técnicos resolvam determinadas situações para lhes depois virem comunicar. Eu nunca tinha visto isto. E, portanto, também nunca tinha visto. Nunca tinha visto o Ministro das Finanças sentado no chão a beber uma Coca-Cola. Sabe que a boa educação e a cerimónia também fazem falta à vida. Estou plenamente de acordo com isso. É uma à parte, mas não resistia. Como a boa educação e a cerimónia impediriam o Presidente da Comissão Europeia de bater com a mão na cabeça do Primeiro-Ministro grego, tipo, anda cá meu rapazinho, eu podia ser teu avô. Quer dizer,
porque tão condenável é o outro senhor andar de gola erguida para os meus padrões e sentado no chão, como se estivesse ali à borda do Tejo, como o Presidente da Comissão Europeia, não é verdade? Começar a brincar com a camisa e toma lá a gravata, quer dizer, é que isto é tudo mau. Sim. Percebe? Oh, Raul, é por isso é que eu comecei a nossa conversa. Desnecessário. Comecei a nossa conversa, estou de acordo com está a entender, dizendo que nós temos hoje... Eu que sou contra a sacralização do poder, mas há mínimos. Há limites de cerimónia que são produtivos. Para o espaço público que olha para aqueles comportamentos, acha que de facto é legítimo dizer isto é tudo uma brincadeira. Claro que não é uma brincadeira, estamos a falar de coisas muito sérias. E esse paradoxo não contribui para o tal bom senso que é fundamental que existe na política europeia. Com o qual me tenho dado razoavelmente bem. Alguma cerimónia nas relações entre as pessoas, mesmo entre pessoas mais próximas, é fundamental para que as pessoas se respeitem. Inteiramente de acordo. Caso contrário, ultrapassa-se uma barreira que nunca pode ser ultrapassada, mesmo entre relações familiares. É difícil essa questão, é difícil. Mas isso é uma questão de chá. Sabe porquê? Porque o Sr. Juncker põe a mão na cabeça do Sr. Tsipras, porque o Sr. Tsipras... mas é tudo mau. Raul, por isso eu comecei a nossa conversa, está a entender, dizendo que nós temos hoje um paradigma completamente diferente na sociedade. Temos pessoas diferentes, temos uma sociedade diferente e os líderes são o reflexo dessa mesma sociedade. Agora, é nesse sentido que para mim é lamentável, quer dizer, dir-se-á, mas antigamente os técnicos também estavam a trabalhar. Claro, mal era, os políticos têm que ter pessoas especializadas, os chamados técnicos, que os assessorem, que os ajudem. Mas isso não era sabido, não era visto, ou melhor, podia ser sabido, mas não era demonstrado. Agora, ter os ministros parados a rir, olhar uns para os outros. Então o que estão a fazer? Estamos à espera que os técnicos cheguem às suas conclusões para nós depois que nos... Ouça, eu nunca tinha visto isto. E esse não é o modelo de política em que eu acredito. E, portanto, é por isso que eu lhe dizia, pior do que serem os ministros das Finanças é este tipo de situação. E, portanto, há aqui uma ausência, obviamente, de política, de respeitabilidade, de responsabilidade. Repara, Alexandra, eu gostei da Thatcher. Penso que já aqui disse uma vez, há uma fundação na Inglaterra do Partido Conservador, muito ligada ao pensamento do que foi a Sra. Thatcher. Eu faço parte do Conselho Internacional dessa fundação, que tem como patrona a Sra. Thatcher. A European Foundation, presidida por um deputado conservador, o Sr. Bill Cash. E muita gente detestou a Sra. Thatcher. Mas nós sabíamos o que é que pensava a Sra. Thatcher. O mesmo do Sr. Mitterrand. O mesmo do Sr. Kohl. E, portanto, nós tínhamos lideranças. O mesmo do Mário Soares. O mesmo de Filipe González. Mas nós sabemos isso dos líderes europeus. Ouça, nós temos líderes europeus que de manhã são uma coisa, à tarde são outra, depois são outra. Quer dizer, não há uma constância. Não há uma... Eles não transmitem serenidade. Depois, repare, acha normal que de cada vez que há um problema na União Europeia falam 5 pessoas? Fala o Presidente do Eurogrupo, já ninguém sabe quem fala em nome de quem. E eu penso que isto é profundamente negativo e que, mais dia menos dia, tem que mudar. Mas, senhores, muito obrigada pela presença no Causa das Coisas, que está de volta para a semana, já com os resultados do referendo ao euro na Grécia. Até lá. Estava para dar aqui uma palavra.